mais ou menos. Pegando aí o livro de vocês para que a gente possa fazer a correção, tá bom? Oi, Cideli. Para que a gente possa fazer a correção, livro, página 36. Ok? Página 36 do livro de Ciências Práticas, tá? Página 36 para que a gente possa fazer a correção. Ok, vamos começar. Nós tínhamos falado na aula passada a respeito das árqueas e a atividade é justamente relacionada a este assunto, né? Árqueas, importância e relação evolutiva. Então, nós temos aí. Só um minutinho, deixa eu permitir aqui a Larissa. Larissa, livro de Ciência Prática, página 36. Então, vamos lá. Temos aí, na primeira questão, nós temos o seguinte: o que são organismos metanogênicos? O que são organismos metanogênicos? Pode, Pablo. Está me escutando, tia? Estou. São seres capazes de produzir metano como resíduo do seu metabolismo. Ok. Uhum. Ok, Cidela. Mais alguém? Pode, Patrícia. Desculpa, não tinha visto. Pati? Patrícia? Eu acho que a Patrícia está com algum probleminha aí. Vai, Júlia. Tá ouvindo? Estou. São os únicos seres capazes de produzir metano como resíduos do seu próprio metabolismo. Ótimo. Só um minutinho aqui, Alan. Patrícia, não. Microfone, não. Não deu certo hoje, de novo. Larissa, é o livro de Ciência Prática. Página 36 do livro Ciência Prática, tá? A primeira questão. Auricélio, o livro de Ciência Prática é um fininho que veio junto com a coleção. Esse daqui, ó. É um livro de espessura fina. Veio junto com a coleção, tá? Segunda questão. Onde podem ser encontradas árqueas metanogênicas? Espera aí só um minutinho, deixa eu ler aqui. Ok, Sibeli. Encontrou? Ok. Alguém quer falar a segunda questão? Eu vou preferir escrever. Tô lendo. Raíssa, eu tô tentando achar aqui a tua para me ler. Só um minuto. Locais com algumas ações. Ok.
No caso aí, essa resposta tinha, eu acho que não dá Maria. Pode, Isabelle, falar. Tá me escutando, tia? Sim. Eu coloquei assim. Podem ser encontradas em geysers e vulcões. Não, nesse caso aí, Isabelle, não. Esses daí, não. No caso aí, essas arcas elas são encontradas em regiões de pântano, onde tem lodo, tá? Esgoto, certo? No caso aí, tem mais matéria orgânica. Posso continuar? Questão de número 3. Morfologicamente, quais as formas das arques metanogênicas? Mas aí, é Cibele. Está perguntando qual a forma que elas possuem. Mais alguém? Além da Cibele, fez a 3? Não fez, Isabela. Ok. Pois corrijam aí. No caso, quem não fez, faça, por gentileza. Maria, questão 3. Questão 3 está perguntando qual é a forma morfológica, o formato das árqueas. Na questão 3. Morfologicamente, quais as formas das árqueas metanogênicas? Possuem morfologia variada, podendo apresentar o formato de cocos, espírulos e filamentos. Tá, Pablo? Corrige também, por favor. Esse negócio de fone dá uma coceira no ouvido. Quando puder continuar, avisa, tá? Página 39. Na página 39, nós temos aí na primeira questão. A descoberta dos organismos extremófilos foi uma surpresa para os pesquisadores. Alguns desses organismos, chamados de acidófilos, são capazes de sobreviver em ambientes extremamente ácidos. Uma característica desses organismos é a capacidade de produzir membranas celulares compostas de lipídios feitos de éteres em vez dos éteres de glicerol, comuns nos outros seres vivos, mesófilos, o que preserva a membrana celular desses organismos, mesmo em condições extremas de acidez. A degradação das membranas celulares dos organismos não extremófilos em meio ao ácido é classificada como hidrólise. Alternativa A. Página 40. Oi, Walter. Tá tudo bem. Tudo legal. Página 40. Primeira questão na página 40.
Marque a alternativa que indica uma estrutura ausente em todas as arqueobactérias. Então, olha na letra direitinho, então. O que é que tem aí ausente, que está ausente em todas as arqueobactérias? A carioteca, tá? Alternativa E não C. Alternativa E, carioteca. Carioteca está ausente em todas as arqueobactérias. As arqueobactérias são procariontes. Seres procariontes não possuem a membrana nuclear, não possuem carioteca. Ok? Questão de número 2. A seguir, estão listadas características de 3 diferentes grupos de arqueobactérias ou árqueas: as termófilas extremas ou termoacidófilas, as halófilas extremas e as metanogênicas. Pulando essa partezinha aí, vamos lá para baixo, onde tem assim: a correspondência entre as características descritas e os 3 grupos de arqueobactérias está corretamente apresentada em alternativa C. C de escola, Walter, tem certeza? Essa foi boa. Vamos lá, continuando. Questão 3, página 41. Tudo bem. Página 41. Durante um exame de uma criança enferma, o médico explica aos pais que o paciente tem uma doença causada por um organismo unicelular, procarionte, e que pode ser combatido com o uso de medicamento conhecido genericamente como um antibiótico. O médico descreveu um organismo classificado como Monera, tá? Alternativa E. Alternativa E, Vanelise. Alternativa E, tá? Questão de número 4. A figura abaixo representa esquematicamente uma bactéria. Só um minutinho aqui. Vou anotar aqui o nome de quem vai entrando para não perder a chamada. Então, vamos lá. A figura abaixo representa esquematicamente uma bactéria. Sabendo-se que as enzimas relacionadas com a respiração nesses organismos estão ligadas à fase interna de uma determinada estrutura, use como base seus conhecimentos prévios e assinale corretamente a alternativa que indica o nome das estruturas de acordo com as setas indicadas. A alternativa correta é da questão 4, a alternativa C, tá? Alternativa C, certo? Ok. Alternativa C. Então, foi E, C, E, C. Isso, Raíssa. Não, Alan, eu já anotei. Quando faltar alguns minutos para terminar, eu chamo o nome de vocês e vocês vão só colocando ok no chat, que é mais rápido. Tá bom? Passando para a página 42, onde nós temos aí falando a respeito das cianofícios. Certo? Página 42, para quem chegou agora, do livro de Ciência Prática. Tá? Nós vamos agora falar um pouquinho sobre as cianofícias, ou também conhecida como
Me dá um exemplo, não entendi. É porque dessa forma é um pouco complicado para um diferencial, na minha opinião, né? A gente passa um trabalho para vocês realizarem em casa, poucos entregam. Onde vocês têm que manusear materiais que vocês tenham disponíveis em casa, então poucos entregam. Então, Walter, eu acho um pouco difícil de realizar nesse exato momento. Acho que não tem como. No exato momento, não. Mas se você tiver alguma sugestão, só me chama depois, como diz, no privado, né? Me chama no privado, dá uma sugestãozinha, tá bom? Que eu acho que agora é um pouco inviável. Pelo menos eu acredito que não vai dar certo agora, né? Mas vamos lá. Então, nós temos aí as cianobactérias, são conhecidas também como algas azuis, tá? Características. Ixi, Maria, a Yanara vem chegando. Só um minutinho, gente, deixa eu anotar aqui. Então, as características aí das cianofícias são seres procariontes, ou seja, não possuem aí uma membrana nuclear, né? São tidos como unicelulares, podem ser encontrados em diferentes ambientes, no caso, ambientes aquáticos, ambientes terrestres, tá? No caso aí de ambientes aquáticos, água salgada ou água doce, apesar da maioria ser encontrada em águas doces, tá? Eles são seres que realizam, com relação à sua alimentação, eles são autotróficos, ou seja, eles realizam aí a produção do seu próprio alimento, eles são seres fotossintetizantes, tá? São seres fotossintetizantes. Só um minutinho aqui. São seres fotossintetizantes. Como eu já disse para vocês, eles podem viver em diferentes ambientes. Esses ambientes também podem ser ambientes de temperatura elevada, tipo temperaturas acima de 70, até 74 graus Celsius, como também pode ser encontrados seres classificados como cianobactérias, podem ser encontrados também em ambientes onde a temperatura caia a ponto de chegar a 0 graus Celsius, tá? Como eu já tinha falado para vocês, a maioria é encontrada em água doce, são responsáveis por grande parte da produção de oxigênio, tá? São produtores de oxigênio. Só que tem um ponto a ser observado aí com relação às cianobactérias. A presença delas de forma descontrolada, acho que vocês estão lembrando que a gente já até falou sobre isso. A presença das cianobactérias de forma descontrolada acarreta sabor e odor desagradável na água, né? E acaba que causa um desequilíbrio no ecossistema aquático, né? Nós já tínhamos falado a respeito disso. Outra característica aí relacionada às cianobactérias é que elas podem formar, devido a isso, elas podem formar uma cobertura verde azulada na parte da superfície, posso dizer assim, na parte superior da água, né? E isso daí nós chamamos de floração, né? Ela pode formar uma camada verde, esverdeada, quer dizer, na parte de cima da água, e isso aí nós chamamos de floração. Isso daí, quando ela é produzida, porque ela tem a facilidade de se reproduzir rapidamente, quando ela se reproduz de forma descontrolada, ela acaba alterando aí os ecossistemas aquáticos, tá? Deixa eu ver aqui outra característica, antes da gente começar a ler a respeito disso, das cianobactérias, outra característica que também a gente pode relembrar aí, é que as cianobactérias, elas são unicelulares, mas elas podem ser encontradas, elas podem ser encontradas em colônias, tá? Mas só que elas são seres unicelulares, mas elas podem ser encontradas em colônias. Como é a forma de reprodução das cianobactérias?
elas se reproduzem de forma assexuada. Nós já tínhamos falado a respeito. De forma assexuada, por meio da divisão binária. Ou seja, ela acaba se dividindo, dando origem a uma célula, digamos assim, igual à original. Ela se divide, tá? Mas também nós vamos encontrar espécies que são filamentosas, e essas espécies acabam se reproduzindo também de forma sexuada, só que por fragmentação, tá? Por fragmentação. Aqueles pedaços que se fragmentam dão origem a um novo ser, tá? Os primeiros registros aí de cianobactérias data-se de aproximadamente a 3,5 bilhões de anos, tá? Há muito tempo aí. Aproximadamente esses primeiros seres, tá? Na página 42, acho que eu já falei algumas características, ou melhor, já falei acho que todas as características mais básicas relacionadas às cianobactérias. São seres unicelulares, são procariontes porque não possuem membrana, repetindo, né? São seres unicelulares, são procariontes porque não possuem membrana nuclear, né? O material genético dela fica disperso no citoplasma. São seres aquáticos, de água doce e água salgada, porém nós encontramos a sua maioria em água doce, tá? São fotossintetizantes, ou seja, eles realizam a fotossíntese como para ajudar na questão metabólica, né, no seu metabolismo. Podem viver em ambientes de condições extremas, chegando até 74 graus Celsius, ou a temperaturas baixas de 0 graus Celsius, tá? As cianobactérias podem se reproduzir de forma rápida, né? E quando elas se reproduzem de forma rápida, de forma descontrolada, elas podem alterar os ecossistemas aquáticos, né? São responsáveis por grande parte da produção de oxigênio, do oxigênio que nós temos no planeta. E com relação à reprodução, foi o que eu falei nesse instante, que a reprodução acontece de forma sexuada, pode acontecer de forma binária, né? Divisão binária, como também em alguns casos, em algumas espécies, acontece a reprodução de forma sexuada, só que essa reprodução de forma sexuada acontece por fragmentação, por pedaços que dão origem a um novo ser, ok? Até aí, ok? Para a gente poder começar a nossa leitura e tirar algum ponto? Ok, né? Ótimo. Sim. Até aí é fácil. Não tem nada difícil, não. Página 42, eu queria um voluntário. Pode, Júlia. Júlia? Tá ouvindo? Estou. Tia, pode me dizer de que parte? É lá do começo mesmo? É do início, porque o que eu fiz agora foi pontuar o que a gente vai encontrar no texto. Aí qualquer dúvida nós vamos parando e vamos esclarecendo. As cianobactérias são micro-organismos que possuem características celulares procariontes, ou seja, sem membrana nuclear, porém, possui um sistema fotossintetizante, Fotossintetizante. isso mesmo, semelhante ao das algas, que são seres eucariontes. De maneira simples, podemos dizer que as cianobactérias são bactérias fotossintetizantes, o que significa que seus processos vitais necessitam apenas de água, dióxido de carbono, substâncias inorgânicas e luz. Continua? Alguma pergunta? Alguma coisa até aqui? Não? Pode continuar, meu anjo. Se não tem dúvida. Por muito tempo, as cianobactérias foram classificadas como algas unicelulares. Mais tarde, os estudos demonstraram que elas possuem características de bactérias, sendo assim agrupadas no reino Monera. Possivelmente foram as cianobactérias as responsáveis pelo acúmulo de O2 na atmosfera primitiva.
o que permitiu o surgimento da camada de ozônio, favorecendo a evolução de organismos para sensíveis à radiação UV. Assim como as arqueobactérias, as cianobactérias podem viver em ambientes de condições extremas com temperaturas até 64 graus Celsius, como as representantes de gênero. Eu não sei falar esse nome, tio. Acinococcus, Cinechococcus. Já outras espécies podem ser encontradas em lagos antárticos com temperaturas próximas de 0 graus Celsius. A maioria das espécies é dulcicolar, mas muitas resistem à alta salinidade. Algumas formas são terrestres, habitam em rochas ou solos úmidos, sendo especiais para algumas plantas, visto que são fixadoras do nitrogênio atmosférico. Obrigado, Júlia. Até aí é o que eu já tinha falado para vocês, com relação às características das cianobactérias. São procariontes, não possuem membrana nuclear, são fotossintetizantes, produzem seu próprio alimento. Elas, no caso aí, esse processo aí fotossintetizante que elas realizam é justamente para manter os seus processos vitais, né? O que elas necessitam para a sobrevivência delas. São agrupadas ao reino Monera, mas durante muito tempo elas são agrupadas ao reino Monera, tá? Isso teve uma alternância de classificação. Outra coisa aí que foi falada a respeito, Raíssa perguntou a respeito do raio ultravioleta. UV é raio ultravioleta, tá? Então, provavelmente elas tenham sido responsáveis pela produção de oxigênio. E isso logo no início como é que eu posso dizer? Logo no início em que estava se formando a atmosfera, né? Então, ela provavelmente foi responsável pela produção do gás oxigênio lançado na atmosfera. E isso permitiu o surgimento de outros gases, né? Nós sabemos que existem outros gases na atmosfera. Também, com relação a ambientes, elas podem se encontrar em diferentes ambientes, desde aquáticos, como também nós vimos aí em terrestres, desde que esses terrestres sejam em rochas ou solos úmidos, sejam ambientes que tenham umidade e onde elas possam se fixar, né? E no caso aí, com relação a temperatura de ambientes, eu já tinha falado para vocês, elas podem variar de temperatura. Elas podem estar em ambientes com temperaturas até 74 graus Celsius, como também elas podem habitar ambientes onde tenha 0 graus Celsius na sua temperatura, tá? Ok? Pode, Maria. A senhora está me escutando? Estou. Uma característica vantajosa para as cianobactérias em relação aos demais seres vivos é que, na ausência de nitrogênio fixado, elas podem conseguir esse elemento aproveitando o nitrogênio na forma gasosa, N2, por meio de uma célula especial denominada heterócito. Tal característica proporciona às cianobactérias uma alternativa de sobrevivência em condições potencialmente desfavoráveis a qualquer outro organismo. A apresentação descontrolada A presença descontrolada de cianobactérias pode acarretar em sabor e odor desagradável na água, além de desequilibrar os ecossistemas aquáticos. Um ponto ainda mais crítico é que algumas bactérias fotossintetizantes são capazes de liberar neurotoxinas, que podem causar morte por asfixia, e hepatotoxinas, que possuem ação mais lenta e pode causar diarreias, vômitos e hemorragia interna.
Elas não são retiradas pelos sistemas tradicionais de tratamento de água nem pela fervura, resultando em grande preocupação para as companhias de tratamento de água. A princípio, as cianotoxinas, substâncias produzidas pelas cianobactérias, apresentam uma defesa contra devoradores de água, processo conhecido como herbivoria. No caso aí, também já tinha falado para vocês, elas quando se reproduzem de forma descontrolada, acontece aí o quê? Além da questão do odor, do sabor da água, alteração do sabor da água, ela acaba também influenciando na questão do ecossistema aquático, né, na vida marinha, na vida aquática. Aí o que é que acontece? Com relação aos seres humanos, eu acho que vocês estão lembrados que isso aí foi assunto recente que nós estudamos no nosso livro, e pode causar alguns sintomas nos seres humanos, como diarreia, vômito, e foi até mencionada a hemorragia interna aí também, né? Foram os sintomas mencionados. E mesmo que a companhia de água e esgoto faça o tratamento dessa água, ainda não é o suficiente, porque não é capaz de tirar essas toxinas da água, nem através da fervura e nem através do tratamento realizado pela companhia de água e esgoto. Tá? Mesmo através desses procedimentos ainda não é o suficiente para tirar todas as toxinas da água. Tá? Quer continuar, Maria? Quero. As cianobactérias podem ser vistas na forma unicelular, como no gênero Apanotesse, em colônias de organismos unicelulares, como nos gêneros Maris... Tinha esse nome, por favor. Merismopedium. Merismopedium. Nomes feios, né? Microcistes e gompospaeria, ou apresentar organização celular em forma de filamentos, como as anabaenas, as oscilatórias e as cilindrospermopsis. Cianobactéria invasiva e potencialmente tóxica. A presença dos pigmentos clorofila, ficocianofíca, ficoeritrina e carotenoides é responsável pela coloração das cianobactérias. Esses pigmentos atuam na absorção de luz para a realização do processo de fotossíntese. Acho que vocês também estão lembrados que nós já tínhamos falado a respeito disso aí, que mesmo que as algas, no caso aí, as cianobactérias, elas tenham outros pigmentos que dão uma coloração diferenciada, mas mesmo assim elas possuem ainda a clorofila, que é o pigmento que dá o tom verde, né, esverdeado. Todas elas possuem aí, no caso, a clorofila. Desculpa, Maria, para continuar. Maria? Ah, tá. Outra pessoa, por gentileza. Cadê a Ana Cideli? Oi, tia, tá escutando? Estou. Tia, qual foi a parte que a Maria parou? Oi? A parte que a Maria parou. Ela parou na partezinha que fica a dica, mas vamos pular, passar adiante. Página 44, amor. Tá muito baixo o teu volume. Página 44. Pronto, Cideli? Tá escutando agora? Agora tá melhor. Agora tá melhor, pode falar. Pronto, Cideli? Tá escutando, tia? Estou.
A reprodução das cianobactérias unicelulares não coloniais é assexuada e ocorre por divisão binária, semelhante à das bactérias. As espécies filamentosas reproduzem-se assexuadamente por fragmentação por hormogônia. Como é esse nome, tia? Hormogonia. Quando cada pedaço do filamento se rompe, dando origem a vários fragmentos chamados Hormogônios. hormogônios, que, por meio da divisão de suas células, originam novas colônias filamentosas com descendentes geneticamente semelhantes uns aos outros. Os primeiros registros fósseis de cianobactérias datam de aproximadamente 3,5 bilhões de anos. No decorrer desse longo período, houve tempo suficiente para que o processo evolutivo promovesse diversas transformações entre as espécies, originando estratégias de adaptação interessantes e eficientes, extremamente importantes em situações de estresse ambiental, como nos processos de eutrofização, poluição de corpos de água, como rios e lagos, que acabam adquirindo coloração turva e apresentando baixos níveis de oxigênio dissolvidos na água, acarretando a morte de diversas espécies de vegetais e animais. A presença de material orgânico dissolvida na água tende a impulsionar o crescimento das cianobactérias por meio da assimilação de macro e micronutrientes, o que de certa forma justifica o sucesso das cianobactérias em ambientes eutrofizados, em espécies a terem sujeito às consequências negativas das ações. Está perto do ventilador, eu acho. Tá atrapalhando o som. Tá escutando, tia, agora direito? Agora tá melhor. Pronto. A presença de cianobactérias não é abundante em ambientes não eutrofizados, porque não há aporte suficiente de nitrogênio e fósforo para sustentar o crescimento forte e acelerado das espécies nocivas, especialmente as colônias que precisam de maiores quantidades de nutrientes para favorecer a reprodução. Algumas espécies podem crescer em ambientes oligotróficos, Pobres em nutrientes. a mesotróficos com estado trófico intermediário, mas comumente não são as espécies nocivas. No caso aí também era o que eu já tinha falado para vocês. Na página 44 vem falando a respeito da reprodução, que é uma reprodução assexuada. Pode ocorrer através da divisão binária, como também em alguns casos, algumas espécies acontecem por meio de fragmentação, tá? Fala mais uma vez aí com relação à questão da reprodução dela de forma descontrolada, sem haver um controle, né? E elas podem se desenvolver tanto em ambientes pobres em nutrientes, como em ambientes intermediários, tá? Alguma coisa até aí? Alguma pergunta? Tá bom, Alan, Paulo e João Mariano. Não? Nenhuma pergunta? Ó, já está na nossa hora. Vocês vão realizar a página 45. A parte de prática não tem. Vou fazer volta já, digo já, bem ligeirinho. A parte da prática não vou fazer. Vocês vão fazer só essas duas questões da 45, passar para 46 e 47, tá? Deixa eu ler aqui rapidinho o nome de vocês. Quem eu não falar o nome, aí vocês me dizem no final, tá bom? Só quem eu não falar. Ana Beatriz Oliveira, Ana Cecília, Ana Gabriele, Ana